Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta no canal Sobrepujando e mais uma aula para vocês e espero que vocês possam desfrutar da melhor forma possível. Queria pedir que vocês pudessem se inscrever no canal Sobrepujando. Dá uma paradinha agora, se inscreva. Por quê? Porque se você se inscrever no canal, você vai me ajudar a crescer, porque assim a gente pode alcançar muitas pessoas. E se essas pessoas forem alcançadas, vão todas poder ter a mesma oportunidade que você está tendo para sobrepujar. E o YouTube vai reconhecer que o canal está crescendo e vai começar a fazer a divulgação não só para aqueles que conhecem, mas para aqueles que ainda não conhecem e não tiveram a oportunidade. Então, obrigado, dê uma paradinha agora, obrigado por ter se inscrever no canal e logo em seguida, se você puder, já compartilha este vídeo para com quem você gostaria de compartilhar, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre um assunto interessante e o título do assunto você já deve ter visto, né, na capa do vídeo, que chama O Pecado Te Condena, né? Por que eu falo sobre esse assunto? Porque existem muitas pessoas que têm vivido terror na vida, têm passado momentos difíceis e não conseguem apagar isso da vida deles. Sempre está ligado com o passado. Essas pessoas crescem, conquistam, chegam num ponto maravilhoso da vida e de repente dá um clique novamente, vem a cena do passado, a pessoa fica bloqueada e é um problema, a pessoa não consegue ir adiante. Então parece que ela encontrou o problema, lembrou daquele problema que aconteceu ou na infância ou na adolescência e ela acha que esqueceu, mas quando está diante do problema ela começa a dar uma ré. Ela lembra do problema e infelizmente a pessoa acaba voltando anos X da sua vida. Então, eu gostaria de falar sobre esse assunto, que existe um jeito para você poder desbloquear. E hoje, se você ficar até o final dessa aula, você vai ver como você vai poder desbloquear isso na tua vida e ter uma vida abençoadíssima, excelente, crescendo em todos os sentidos. E o legal de tudo isso, você vai poder sobrepujar. Voltando nesse assunto, uma das coisas que é muito importante é que você sabe que quando a pessoa dá esse bloqueio, ela para tudo que está fazendo. Mesmo que ela atingiu bem, vamos supor que ela está fazendo um exercício físico, chegou no ponto dela, está super bem, mas de repente ela lembra daquele problema, ela abandona, começa a comer à vontade, para de ir, fica um círculo vicioso e a pessoa cai de novo. Muitas pessoas não têm triunfo porque elas começam a melhorar, lembra do passado e dá uma travada. O pior de tudo isso, o perigo de tudo isso são os escapes. O que significam os escapes, Clóvis? O escape é algo tremendo que pode acontecer na vida das pessoas, só que é tremendamente negativo. O que pode ser? Exemplo, bebida. A pessoa começa a beber achando, vou tomar um traguinho, vou ficar bem, coisa e tal, vou esquecer do problema, mas só que ele bebe, começa a beber um pouquinho mais, se embriaga e passa do ponto e ao invés de melhorar ele esquece, faz tanta coisa errada, no dia seguinte o problema ainda está lá, o bloqueio ainda está lá. Pior também, existem pessoas que não estão viciadas na bebida, mas infelizmente se fica viciado por drogas ilícitas. Essas drogas que vêm trazer às vezes até uma overdose, vêm trazer morte ou vêm trazer sequelas tremendas. A pessoa também acha que, eu me atolando em cima disso vão passar os problemas. E na realidade não passa os problemas. Se passasse, você ia ver tanta gente que, infelizmente, alcoólatra teria resolvido o problema, drogado teria resolvido o problema, mas infelizmente não resolveu. Outras se dão à prostituição. Não só a prostituição feminina, como a prostituição masculina. E também existem pessoas que acabam tendo rancor. Então tudo que ela recebe, ela é rancorosa, trata o pessoal, dá patada, a pessoa comenta um assunto, ela dá uma patada, a pessoa discorda da ideia dela, ela dá uma resposta amarga. Então isso tudo é porque está ligado na sua infância ou naquele momento que houve o bloqueio, que a pessoa se sentiu perdida, né, e não conseguiu resolver. E também existem pessoas que tratam mal as outras, achando que tratando mal, xingando, falando besteira ou até batendo nas pessoas, ele vai desabafar o problema que ele teve anteriormente.
mas nada disso vai resolver. A gente sabe muito bem disso, porque esses casos são mal resolvidos e nós precisamos dar um basta nisso. Então você vai falar o seguinte: puxa, Clóvis, mas será que todo mundo que é assim? Na realidade, muitas pessoas vivem um drama na vida porque não conseguiram se desvencilhar daquilo que aconteceu de errado na vida. E o pior ainda, existem pessoas que chegam ao suicídio, né? Então eu gostaria, você que está me ouvindo agora, sentado aí no seu sofá, ou mesmo no teu trabalho, faz de conta que eu estou junto com você, vou pegar na tua mão e falar assim: vem junto comigo que nós vamos desbloquear isso. Não cometa suicídio, não chegue a esse ponto na tua vida, não faça isso, estou pedindo, até você ir até o fim do vídeo, porque eu tenho certeza que eu não estarei presente, eu não sou onipresente, mas Deus vai estar do seu lado, sentadinho aí do seu lado, segurando na tua mão, ou você homem, você mulher, para te dar um apoio e mostrar como você pode desbloquear isso. E a gente sabe, voltando no assunto, a gente sabe que tudo isso que as pessoas fazem indo para o escape, fazendo tudo isso, não adianta de jeito nenhum, porque o que acontece? A pessoa se afunda cada vez mais. Eu quero contar uma história para vocês, que é uma história verídica de um homem da Bíblia. O nome dele era Davi. É esse rei Davi que você já deve ter escutado, mas talvez você não deve ter lido o texto dele, porque muitos não leram esse texto, então eu vou contar rapidinho, fazer uma analogia da vida dele. Esse homem, era um garoto da época, tinha vários irmãos, era filho de Jessé, e esse menino tomava conta das ovelhas, ele ficava no pastoreio. Enquanto os irmãos tinham outras atividades, ele ficava no pastoreio das ovelhas. Entre aspas, todo mundo achava que ele tinha como se diz, um trabalho de mimimi, mas não era de mimimi, era um trabalho que ele fazia tomando conta do rebanho. E esse rapaz, ele tinha uma intimidade grande com Deus, ele conversava com Deus. E você vai falar assim: nossa, mas eu não converso com Deus, mas ele falava, né? Então quando ele falava, ele acreditava que Deus se tinha criado ele, que tinha 2 ouvidos, com certeza esse Deus podia escutá-lo. E era um Deus que se ele tinha 2 olhos, com certeza esse Deus podia ver o que ele estava fazendo. E ele conversava muito com Deus. E Deus o guardava em todos os sentidos. E durante alguns ataques que tinha no rebanho, tipo urso, tipo leão, ele conseguiu matar os leões e matou o urso também. Então ele protegia o rebanho. Um certo dia, um dos reis da Filisteia, que é na região de Israel, se levantou contra o povo de Israel. E esse rei colocou um gigante, um homem grande, o tal do Golias, que você já deve ter escutado, mas não sabe da história. E ele disse o seguinte: ele fez um propósito com os inimigos, que eram os hebreus, israelenses hoje. Falou: olha, é o seguinte, se alguém de vocês conseguir matar esse Golias, esse gigante, eu dou o meu reinado para vocês e não vai haver mais guerra e vai ter paz e vocês dominaram o nosso povo. Então vários combatentes chegaram perto para querer lutar, mas quando viu o gigante, a Bíblia diz que dá quase 3, 4, 5 metros de altura, um cara enorme, eu não lembro claramente, mas eu lembro que era bem alto esse gigante, e todos tinham temor, morriam de medo, não temor, mas eram aterrorizados por ver esse gigante. Aí quem sai no meio dessa cena? Davi. Porque como ele era um homem que conversava com Deus, ele sabia que ele não era forte o suficiente para matar um urso, forte o suficiente para matar um leão, mesmo que ele era um cuidador de ovelhas, mas ele sabia que a força dele não vinha dele, mas sim Deus que o protegia. E ele se colocou nessa proposta. Eu sei que o gigante deu risada quando viu o menino, mas a Bíblia diz que ele pegou uma funda, rodou a pedra e bateu e cravou na testa desse Golias. Eu não vou aumentar muito a história, depois vocês procurem sobre essa história na Bíblia, procura no Google, história de Golias, vai te dar o versículo e tudo mais para a gente não perder tempo aqui. E ele matou o gigante, e o povo foi liberto, e quando foi liberto, o povo ficou tão feliz, e o rei de Israel, que era Saul na época, deu a filha dele para Davi, e todos começaram a comemorar, e ele foi honrado. Esse homem teve uma trajetória, ele cresceu bastante e ficou rei de Israel a posteriori. Houve vários episódios, mas acelerando um pouco, ele ficou o rei de Israel. E quando ele ficou rei de Israel,
Ele fazia tudo o que ele queria, ele entendia sobre todas as coisas, porque ele era um homem que dominava sobre todas as coisas. Mas um belo dia ele estava no terraço do palácio dele e avistou uma bela mulher. E ele cobiçou essa mulher, mandou trazer, e ele teve uma relação com essa mulher, ele adulterou, porque essa mulher era uma mulher casada. E era casada com um dos combatentes de Davi. Ele não sabia disso, mas depois ficou sabendo. E para apagar toda essa burrice que ele fez, o que ele fez? Ele chamou um dos comandantes dele e falou, olha, pega esse homem que chamava Urias, ponha na frente da batalha, porque assim ele morre logo e abafa o caso, né? Como muita gente faz, vamos resolver essa coisa rápido, assim ninguém fica sabendo. Às vezes a minha esposa costuma dizer o seguinte, o diabo ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder. E realmente dessa vez o diabo não ajudou a esconder e todas as coisas vieram à tona e ele cometeu esse adultério. A palavra de Deus diz que ele sofreu muito pela consequência do pecado. Ele pecou, né? Porque isso não era admissível, não é admissível para Deus cometer o adultério, né? Principalmente desse jeito. E além do adultério, ele cometeu um homicídio, né? Então a Bíblia diz que esse homem sofreu muito, mas muito, muito, e ele teve a consequência de todo esse pecado. Só que aconteceu uma coisa muito interessante. Esse homem Davi, ele teve como se diz, a simplicidade e a humildade de pedir perdão para Deus. Ele pediu perdão do fundo do coração. E esse homem passou momentos difíceis e ele, se você for saber hoje, estudar um pouco a Bíblia e for conhecer, você vai ver que ele escreveu pelo menos 74 salmos. Que é os salmos que você lê, que você acha belo, maravilhoso, foi esse homem pecador que escreveu esses salmos. Mas houve uma coisa muito interessante, ele se humilhou, ele pediu perdão e confessou para Deus esse pecado. Olha que coisa muito interessante. E houve um apagar desse pecado. A consequência veio porque essa mulher chamava Betseba, e essa mulher Betseba ficou grávida e teve uma criança que se chamou Salomão. Mas se você veja bem, quando o homem toma uma atitude de pedir perdão e se humilhar diante de Deus, a mudança da história como acontece. A consequência vem, mas a mudança da história também acontece. Então, só para finalizar, esse homem que cometeu o pecado, viveu no pecado e cometeu um adultério e cometeu um homicídio, quando ele pediu perdão, foram apagados os pecados dele, ele saiu daquela humilhação, saiu daqueles momentos difíceis, e hoje ele é conhecido na Bíblia, um homem segundo o coração de Deus. Você acredita nisso? Um homem segundo o coração de Deus? Aí você fala assim, Clóvis, eu não acredito um negócio desse. Está na Bíblia isso? Pois está. Está na Bíblia essa passagem, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Vamos voltar um pouquinho naquele bloqueio que você tem. Muitas pessoas têm o bloqueio, ficam se cobrando, carregam esse problema e não dá uma chance para si próprio. Né? Então a pessoa fica nesse problema, fica gerando, passando mal em cima desse problema e não dá uma chance para você mesmo se libertar desse problema. Então, o que eu queria falar para você, para que você possa reconhecer. Então vamos fazer o seguinte. Clóvis, eu sei o que está me bloqueando. Você sabe o que te bloqueia, o que te trouxe a esse ponto de estar bebendo, com vontade de se matar, com vontade de se prostituir, vontade de bater nas pessoas, ódio dos outros, qualquer um, ou pai, mãe, madrasta, padrasto, você tem ódio, não interessa. Existe um bloqueio que você precisa libertar da tua vida, e esse bloqueio você sabe. Então, não importa com que te bloqueou, como e quem te fez você passar essa dificuldade na tua vida para você estar desse jeito. Então, esse é o primeiro passo. Você tem que reconhecer que existe bloqueio. Entendeu que existe bloqueio? Aí, outra coisa, você tem que entender que você não pode ser escravo desse bloqueio. Outro dia, eu conversando com uma pessoa que cometeu um ato errado, e ela se cobra até hoje. Ela nunca mais fez o ato errado, mas toda vez ela tenta dar o dobro, pondo crédito em cima das coisas que ela fez errado. Isso não resolve. O que resolve é o que nós vamos falar daqui para frente. Então, o bloqueio é preciso você quebrar. Porque se você quebrar, você vai crescer, você vai prosperar, você vai atingir metas e vai ter uma vida normal.
né? Você vai estar livre dessas coisas, você vai crescer, você vai deixar para trás. Então, entenda que é necessário desbloquear do passado. E que isso é a coisa que te impede para crescer, tá? Então você vai falar o seguinte, olha, Clóvis, eu já sei o que é, e eu sei que isso está impedindo crescer, porque toda vez que eu chego no topo, estou indo super bem, eu me lembro daquilo, fico desgostoso e volto. Veja bem, eu conheço algumas pessoas que são alcoólatras, né? A gente tem até na família, infelizmente. Você percebe, a pessoa tem um método, alcança, chega com o corpo, fica super bem, a pessoa fica boa, fica legal, papapá. A primeiro ponto que lembra do passado, pumba, ela volta a beber novamente, né? Então é uma coisa muito difícil. Mas, a partir do momento que você entendeu o que é que existe um bloqueio, qual é o tipo de bloqueio que você sabe, não preciso de falar aqui, às vezes foi abusado quando criança, você matou um animal e ficou triste, se arrependeu, você roubou alguma coisa, você roubou porque você estava junto com seus amigos ou amigas, roubou, achou que era legal, e isso daí te trouxe uma perturbação. Geralmente quando você entra no local que você já roubou esse tipo de coisa, vem sempre a lembrança, tudo isso que te traz a lembrança. Você já reconheceu. Então o primeiro ponto é reconhecer. Aí você vai falar assim, Clóvis, já sei o que é, eu já sei o que você está falando, eu já sei, eu quero saber agora como que eu faço para desbloquear. Então vamos por etapa agora. Para desbloquear, nós temos que proferir aquilo que nos incomoda. Como que é proferir? Nós temos que falar em alta voz. Olha, um exemplo, tá? Eu roubei o sorvete na padaria do seu José. Roubei porque estavam todos os meus colegas, eu apareci na frente deles com sorvete, eu achei super legal. Mas toda vez que eu entro numa padaria eu passo mal e não sei por quê, porque o bloqueio está lá. Então, primeira coisa, proferir aquilo que te incomoda. Então, você fala, o que me incomoda é que eu fiz isso e está errado, tá? Aí nós somos formados de espírito, alma e corpo. Lembra que eu falei para você? Então nós temos o espírito, que nós podemos receber o espírito do bem ou do mal, nós temos uma alma e nós temos um corpo, que é o nosso cérebro, que dá comando para esse corpo todo. E a alma é aquela que é alimentada por o espírito que está por trás. Então, a partir do momento que você entendeu que você precisa desbloquear, você dá o comando para a sua alma. Olha, então eu tenho que tomar uma atitude para poder desbloquear, né? Desbloquear o cérebro, porque o cérebro está ligado com o seu corpo. O seu corpo, você sofreu alguma afronta no corpo, ou alguma coisa que te magoou, a tua alma deixou a tua alma, então você tem que pôr isso para fora. Então, isso, primeiro ponto, falar em voz alta. Segundo ponto, reconhecer que onde que foi afetado tudo isso, se é na alma ou se é no corpo, né? Aí tem dois métodos para você fazer isso. Primeiro método, você pode falar sozinho, tá? Você pode repetir em alta voz, audível, como o Davi fez, ou outro método que muitas pessoas usam, principalmente os cristãos. Vai confessar com o padre, conversar com um mentor cristão, conversar com um pastor ou com alguém que que te auxilia bem do bem. Basicamente, alguém que é cristão, que conhece as doutrinas cristãs, que conhece os fundamentos de Deus. Então isso é muito importante. Mas você pode fazer sozinho também, não tem problema nenhum. Aí você vai fazer o seguinte, Clóvis, vai devagar. Não, eu vou devagar. O que você vai ter que fazer? Você tem que pedir perdão por completo. Olha, por exemplo, roubei lá o sorvete, peguei o sorvete e roubei o sorvete. Olha, Senhor, eu gostaria de pedir perdão porque eu roubei o sorvete na padaria do seu José ou do seu Irineu. Roubei, foi tudo de ruim que eu fiz e hoje em dia toda vez que eu entro numa padaria eu me sinto mal e é uma coisa que é horrível e minha vida parece que começa a crescer e começa a bloquear. Por favor, me perdoe. Então você tem que entender que existe um pecado e você vai pedir perdão desse pecado. Aí, se tiver uma pessoa envolvida, você perdoa quem te fez o mal. Por exemplo, você foi abusado pelo fulano de tal ou pela fulana de tal. Até homem pode ser abusado por mulher, porque era criança, não sabia. A tia ou parente abusou e o menino não sabia, foi também abusado. Então você vai falar assim, olha, eu perdoo a pessoa X, eu perdoo a pessoa Y desse mal que me fez e que eu me senti mal. Tá? Então, segundo ponto é esse. Terceiro ponto, perdoa você mesmo. Senhor, eu entendo que eu confessei, liberei tudo isso, liberei perdão para essa pessoa e também eu me perdoo.
Porque muitas pessoas perdoam todas as pessoas, mas não perdoa a si próprio. Fica lá remoendo a mesma coisa, porque tem coisa que foi você que fez sozinho e você fica remoendo. Então, você pede perdão, olha, eu perdoo a mim mesmo, olha, Clóvis, eu perdoo a você mesmo e eu sei que você não vai cometer isso, porque hoje você tem outra consciência, hoje você tem um outro entendimento sobre isso. E daí, está resolvido. Aí você vai falar assim, é fácil assim, Clóvis? É fácil assim. É simplesmente assim. Quando você toma uma atitude desse jeito, aquele peso é aliviado. Foi o que Davi fez. Quando ele reconheceu do pecado, um profeta foi para lá, apresentou para ele algumas propostas que Deus tinha, e ele pediu perdão e Deus o abençoou. E daí, eu não contei a posterior a história, o filho de Davi foi um homem, Salomão, que realmente foi o homem mais rico da face da terra, e não haverá igual como ele. Então, você vê que de uma maldição gerou bênçãos sem medidas depois, porque houve um arrependimento. Então veja o poder do perdão. Talvez você vai falar, ah, Clóvis, isso é história da carochinha. Pode ser história da carochinha porque você não conhece os princípios eternos. Porque se você conhecesse os princípios eternos, você não estaria bebendo que nem um condenado, você não estaria se prostituindo, você não estaria com vontade de se suicidar, né? Você não estaria com vontade de estar usando drogas, você não seria rancoroso, você não seria um cara explosivo com todo mundo. Você estaria tranquilo, você dominaria, mas você não tem domínio. Então, procure sentir e dê oportunidade para você mesmo hoje. Dê oportunidade para você. Olha assim, ó, eu quero dar essa oportunidade. Se você nunca deu oportunidade para Deus, dê oportunidade. Peça perdão, limpe, use esse método para você. Para agora o vídeo, escuta o que eu falei, volta, anota, tá? Anota isso daí e ponha isso daí em prática. Eu tenho certeza que você vai ter bênção sem medidas, você vai sobrepujar tremendamente. E existe um versículo na Bíblia que fala sobre isso e eu quero só ler isso daí para vocês. Isso daí eu tive que escrever porque está pequenininho aqui na minha tela e eu vou ler isso aqui para vocês. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é justo e fiel para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Outros dizem de nos purificar de todo o pecado. Então, hoje é uma oportunidade. Isso está escrito no livro de João, né? A primeira carta. O problema que pode acontecer é que muitas pessoas não creem que é simples assim. Então, eu vou falar uma coisa para você que não crê. Infelizmente, quando você não crê, nada vai mudar. Vai ficar a mesma coisa, vai ficar a mesmice. Você vai crescer, pimba, é bloqueado por isso, volta a fazer isso. Mas se você tiver a intuição de falar assim, não, hoje eu vou crer, eu vou dar um voto para mim mesmo, né? Dê uma chance para você, dê uma chance para você, uma só. Põe em prática isso. Você vai ver se Deus não vai mudar o teu passado, não vai mudar a tua vida, nada vai ficar cobrando na tua mente. E a partir do momento que você fizer isso, nada te cobra, nada te traz para baixo. Você vai viver livre. E daí você vai perceber que esse encosto foi embora da tua vida. Às vezes tem muita gente que está com esse encosto, eu preciso que ore oração forte, e não vai resolver a oração forte. A oração forte resolve sim, mas se você tomar uma atitude de pôr para trás esse pecado, a partir do momento que você desbloqueou isso, acabou, não tem mais volta, né? Então, eu sei que você é inteligente o suficiente para poder entender isso, espero que você entenda e vai ser muito bom para você. Para mim eu estou tranquilo, mas às vezes me preocupa que muitas pessoas não conseguem fazer esse desbloqueio. Mas tente pelo menos. Se você não conseguir, lembra que eu falei, existem 2 métodos, você pode fazer sozinho ou pode pedir para uma outra pessoa te ajudar. Conversa com a pessoa, né? Mas que não seja uma pessoa que vai te cobrar, que vai falar, você errou, você... Não. Por isso que eu falo, um cristão é muito mais fácil, porque o cristão tem o discernimento de não te acusar, mas de te auxiliar. Tá bom? Olha, eu sei que a gente já está chegando ao fim, e então, você já sabe disso, tem lição para casa, não é verdade? E a lição para casa é para você poder sobrepujar também nessa área, que você venha ter, como se diz, a oportunidade de crescer, de se desbloquear e ter uma vida limpa na tua vida. É isso que a gente mais quer,
e que é o que nós queremos para todos que fazem parte dessa nação e das pessoas que não moram no Brasil também, que possam sobrepujar. Porque Deus fez isso para que a gente possa crescer e sobrepujar. Vamos voltar às nossas origens. Ah, Clóvis, quais são as nossas origens? As nossas origens são daquele que nos criou, né? E ele vai fazer você ter alegria do jeito que é para ter, feliz. Nada, não vamos pensar nada de religião, esquece a religião. Lembra somente de Deus, esse é o suficiente. Se você lembrar somente dele, você vai lembrar que ele te criou, ele te fez, ele te deu toda essa propriedade, esse corpo maravilhoso, essa mente maravilhosa, essa alma maravilhosa para você poder sobrepujar. Peço novamente, agora no finzinho, eu sei que você já pegou seu lápis e papel nas suas mãos, compartilhe esse vídeo para as pessoas. Quantas pessoas que eu citei lá, as pessoas que têm, como se diz, procuram um escape, eu citei as pessoas rancorosas. Você conhece alguém que é rancoroso, alguém que briga, discute com todo mundo, alguém que tem problema de vícios, né? Alguém que está à beira da morte, já tentou várias vezes tirar a vida. Para que tirar a vida? Que se alguém fez mal para você, você desbloqueando isso, você vai ter uma vida gostosa, feliz da vida, né? Então compartilha com alguém que você sabe que precisa. E eu sei que eu posso contar com você, porque não é para mim, é para as pessoas que estão passando dificuldade. Tem muita gente que está super bem de vida, agora está numa festa, está bebendo sua cerveja, está cantando, está se divertindo, mas tem muitas pessoas que estão chorando agora. Estão tristes, você sabe, você saiu para a festa, saiu para um aniversário de algum conhecido, você ligou, olha, vamos para lá, a pessoa, não, prefiro ficar aqui sozinho, né? Curtindo a minha fossa, curtindo a minha dificuldade, perdeu o marido, perdeu alguém da família, o namorado brigou, a namorada brigou, ou o marido te deixou, você está aí super chateado. Então, pense sobre isso, compartilhe com essas pessoas que estão passando esse momento difícil, tá bom? Então vamos lá, tarefa de casa. Algo te impede para crescer? Você vai dar um basta nisso? Quer dizer, lembrou daquilo que eu falei? Existe um bloqueio? Então depende de você para dar um basta. Se você realmente não consegue pôr para fora todas essas coisas, porque sozinho é difícil, procure um pastor. Procure um padre, procure um sacerdote, procure um conselheiro cristão, que eu tenho certeza que a partir do momento que você colocar a sua queixa, levar embora a sua queixa, eu tenho certeza que você vai crescer e não vai parar de sobrepujar, rir e vai ter uma vida maravilhosa. Eu agradeço pela paciência que vocês tiveram até agora no momento de estar junto comigo. Desejo uma excelente semana para vocês. E novamente, um forte abraço e até a próxima.